faz o mistério ceder. Entre a ciência e a arte, no trilho vou seguir. Térmica é a magia que me faz descobrir. Neste vídeo, vamos conhecer o MT13S da Mustool. Talvez vocês tenham olhando, pensem, eu já conheço isso. Não, o que nós apresentamos aqui no canal foi o 12S. E o 13S vem com uma grande evolução. O 12S, inclusive, ou era o meu instrumento térmico de bancada. Era a melhor resolução? Não era, mas a praticidade do instrumento pequenininho desses, que ainda é multímetro, me ganhou e era o que eu usava na bancada. Lembro que o instrumento térmico por muito tempo foi uma ferramenta até cara demais de se obter, apesar de todo o benefício para quem faz manutenção em circuito. Ter um instrumento térmico ele era quase proibitivo. E agora os preços vêm caindo. Ele é um instrumento barato? Não, realmente não é. Ele é um instrumento que tem um certo custo, mas para quem trabalha com circuitos ele é quase fundamental. E agora a Mustool traz o 13S, que tem várias vantagens em cima do 12S. E eu vou pegar o 12S aqui do lado para mostrar para vocês que são quase irmãos gêmeos. Mas o que muda principalmente aqui é a questão do sensor infravermelho. Agora nós estamos com um sensor infravermelho com muito mais resolução. Então nós estamos falando aí de um sensor de 192 por 192 pixels, ou seja, ele tem a mesma capacidade de sensores profissionais de grandes câmeras e além disso ele tem um upscale de 240 por 240, então a qualidade que ele fica é realmente muito superior e isso vai ser legal a gente ver agora nos testes. Além disso, não foi só o infravermelho que melhorou, também melhorou muito, além da câmera térmica, né, o multímetro dele. Então agora vem um multímetro muito mais competente. Eu particularmente não usava ele como multímetro, usava ele basicamente como infravermelho, mas como multímetro ele ganha muitas funcionalidades. Por exemplo, ele agora passa a ser 10.000 contagens, ou seja, uma resolução de respeito. Além disso, ele ganha as funcionalidades de NCV, de linha fase neutro, de frequência. Então ele passa a ter muitas das qualidades de um multímetro que antes ele era um multímetro um pouco mais simples. Ele mantém a sua tela touch colorida, gráfica, que diferencia ele de outros equipamentos. Ele é realmente um equipamento que passa a ser uma opção de equipamento único. Então eu posso ter um multímetro infravermelho basicamente com ele. A única exceção é a questão da medição de corrente que ele continua não tendo. É a única falta que ele faz. Vamos ligar ele para dar uma olhada. E já está aí funcionando. Veja como está nítida a tela dele e olha só, com as medições de máximo, mínimo e ponto central, muito boa, né? Data e hora para poder deixar registrado, que nós vamos configurar depois, todas as informações na tela. Ou seja, ele está realmente muito interessante, muito bom. Para trocar entre multímetro e infravermelho, um cliquezinho e ele já troca. E eu estou agora na parte do multímetro. E aqui eu tenho as funções. E olha que legal. Quero medir resistência só no automático? Não, eu posso apenas apertar. A tela parece também mais sensível, mais fácil de apertar. Então realmente ele está muito interessante. Basta um pequeno toquezinho e eu já tenho as funções. Tensão DC, tensão AC, diodo. É só isso? Não, ele ainda tem a tela gráfica, né, que ele mostra na parte de baixo
uma exibição gráfica que ele já tinha no 12S, ele mantém aqui no 13S, mas agora ele tem a parte em cima também, né, uma barra gráfica em cima que antes ele não tinha. A bateria dele, que está ali mostrando, ela continua ainda sendo um dos problemas, porque ela com infravermelho acaba consumindo muita energia. Então ela acaba perdendo um pouco a performance, o tempo que eu tenho de uso. Porém, agora ela passa a ser uma bateria de 1 mAh contra os 800 mAh da versão anterior. A bateria é facilmente trocável e removível. Vou desligar aqui para mostrar para vocês. Se um dia danificar a bateria, ela é muito fácil de trocar. E ela está aqui, ela vai encaixada ali dentro, claro, daí eu preciso desencaixar e trocar. É a bateria comum que a gente encontra no mercado, basicamente é uma bateria só um pouco maior do que a anterior. Sobre o preço, como eu comentei, ele acabou ficando realmente mais caro, principalmente por causa do sensor, né? Então, o sensor infravermelho, o sensor térmico ainda é bastante caro. E agora uma pequena paradinha aí para falar para vocês de tecnologia. Sim, aqui é o canal Eletrônica e Tecnologia. E agora a tecnologia é nas roupas. Exatamente, nós estamos aqui com uma roupa da Insider. Porque Insider é Insider. Então, quando a gente fala em boas tecnologias, a gente vê várias aqui no canal, a gente também tem tecnologia na roupa. E ela tem uma grande diferença. Ela desamassa no corpo, ela transpira mais fácil, ela não perde, ela não desbota com o tempo. Então, com o Insider, vocês estão muito mais bem vestidos. Vocês podem estar com agasalho para fazer algum esporte, vocês podem estar só com ela aqui na bancada mesmo, suando naqueles dias de calor. Vocês podem usar uma jaqueta para um jantar, para uma saída um pouquinho mais elegante, ou mesmo um blazer para uma festa mais social. A Insider vai ficar bem com todas essas roupas, e eu uso Insider tanto aqui para ficar em casa, quanto para ir trabalhar e em lugares muito mais executivos. Aproveitem, porque vocês têm o desconto, o cupom de desconto, com o link que tem aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Aproveitem, porque Insider é Insider. Então agora sim, vamos voltar e continuar o nosso vídeo. Bom, vamos começar os testes. Vou começar com os testes aqui do multímetro. E aí vem um ponto negativo, que é não tem o pezinho, né? Não tem o suporte. Então ele tem que ficar deitado. E claro, a gente pode construir um suporte tipo de telefone, mas ele também tem a questão da entrada por baixo, né? Então ele também dificulta eu ter um suporte que segure por baixo, porque eu preciso deixar o espaço. Mas vamos fazer os testes. O que mais acompanha esse kit aqui? Esse kit acompanha, além do equipamento, 2 manuais, então um em inglês e um em chinês. Sobre o manual, é um manual simples, né? Não tem muita informação, poderia ser um pouco mais detalhado, mas está ali as tabelas, está ali o que ele suporta. É um manual relativamente simples, mas um bom papel, bom material. Ele traz também o cabo USB tipo C, que eu uso para fazer a recarga ou para transferir as imagens para o computador, tá? Ele não faz a transmissão online, mas ele transfere as imagens para o computador. Ele traz também 2 pontas de prova para o multímetro. Vamos falar das pontas de prova. Bom, elas são bem bonitas, né? Bom pego, um bom acabamento, CAT 3000 volts, eu acabei não falando, né? Ele é um equipamento CAT 2 600 volts, True RMS, uma inscrição que não tinha antes, com NCV e etc. Bom, a ponteira CAT 3000 volts, excelente, muito boa. Sobre a ponta em si, aquela ponta mais grossa, eu gosto mais da ponta mais fina, mas ok, uma ponta bonita, bem acabada, mas é uma ponta de prova simples. Os fios não são aqueles fios macios, são fios PVC comum, tá? Então poderiam ser fios de silicone. Pelo preço do equipamento poderia vir uns fios de silicone, mas são pontas bem feitas, né? São boa qualidade de ponta de prova e parece um bom material e resistente, né? Já que uma vez são CAT 3000 volts de 10 amperes cada uma delas. E essa versão que eu tenho aqui também traz algo muito importante para quem trabalha com circuitos, que é a lente macro. Então ele traz uma lente especial, é uma lente cara, né? Uma lente especial macro, para que eu possa usar em
situações que eu preciso pegar coisas muito pequenas. Por exemplo, eu tenho um circuito SMD, então eu conecto ela atrás, ela conecta com ímã, então ela não cai, ela vai ali adentro com ímã, conecto com ímã, e aí ela fica conectada, e aí meu infravermelho fica com uma lente maior. Então, para circuitos SMD, é muito importante realmente utilizar a lente macro, mas claro, ela também tem um custo relativamente elevado. Parece bobagem, parece só um lentezinho de papel, mas não, é uma lente especial exatamente para essa funcionalidade. Isso é o que acompanha o equipamento. Vamos começar os nossos testes e ver como ele se sai como multímetro e depois como infravermelho, e aí ver se realmente ele pode ser o equipamento de bancada de vocês. Vejam que apesar de touch, a tela suja bastante, ela deixa bastante digital. Então vou dar uma limpadinha e a gente já começa os testes. Então vou começar aqui com os testes de resistência. 1 mega, rápido, perfeito. Legal que embaixo ele já mostra a temperatura ambiente e já mostra também a barra gráfica em cima, mas sem muitos parâmetros, né? O que significa aquilo é meio estranho, né? Vamos a 10K. Tá lá, vejo que a barra gráfica da mesma forma, ela mostra mais ou menos a mesma posição, né? Um pouco estranho. 100 ohms. Muito preciso, né? Muito rápido e muito precisa a medição de resistência deles. Vamos ver se o 3.3 vai bem. 2.7, tá, agora você acertou. 3.3, muito preciso, muito boa a medição, hein? E o 0.28? Muito bom também. Opa, foi só elogiar. Ele mediu, mas ele simplesmente tentou ajustar o erro. E aí deu 0. Infelizmente, não vem nessa. Apesar da medida de erro ser 0,1, 0,28 deveria medir, mas não conseguiu medir o 0,28. Não é muito incomum, mas pelo menos o 0,33 ele mediu bem. Vamos aos capacitores, lembrando que ele só mede até 100 micro, então talvez ele meça o menor, mas não vai conseguir, acredito eu, o maior. A gente já viu alguns equipamentos que diziam não medir 3.000 micros, mas conseguiram. Esse aqui é só até 100 microfarads. Vamos testar então. Vou para a capacitância. Por ser uma tela resistível, precisa dar um pouquinho mais de pressão, mas ela é muito boa, muito melhor do que a do 12S. 10 nano, perfeito. 1.5 micro. Tá lá, 1.497, excelente, né? Muito bom. Agora vamos tentar o 100. Que normalmente dá 102, por isso a minha preocupação de que às vezes possa não funcionar, já que o limite dele é 100. Micro 102, perfeito, mediu muito bem. Bom, vou colocar o de 3.2 mesmo sabendo que ele não deve medir. Foi para a escala de milli e tá lá, 3.157, muito bom. Pode ser só um problema no manual aqui, depois eu vou dar uma pesquisada e eu vou botar na tela o valor correto. Mas mediu bem, 3.2 milifarads ou 3.200 microfarads, foi muito bem. Então eu acho que de forma geral a medição dele, tanto de capacitância quanto de resistência, foram muito bem. Lembrando, né, eu estou falando de um equipamento que principalmente deveria ser uma câmera, mas que tem essa parte de medição de multímetro também. E para mim está parecendo um multímetro ótimo. Vamos pegar os diodos aqui só para a gente testar o teste de continuidade. Realmente essa telinha está ótima de trabalhar. Lá 58, 55. Será que vai pegar o LED 1.7?
Tá lá, perfeito, acendeu o LED, ficou ótimo mesmo. Será que vai no 2.5? Vai ser mais difícil, né? Acendeu o LED, mas ele não traz... Ah, trouxe, ó. 2.6, melhor ainda. Ele oscila um pouco, mas consegue medir também o LED maior. Muito bom. Vamos ao teste de continuidade. Absolutamente instantâneo. muito bom mesmo. Vamos então agora para o teste de tensão AC. O pessoal me perguntou o que é essa caixinha aqui da FR. Não é uma caixa da FR, na verdade é só uma extensãozinha que eu fiz baseado numa caixinha de fonte, só para facilitar aqui na bancada eu ter plugs diferentes. Eu fiz um plug de entrada aqui na frente também. Então é só para isso, mas não é uma caixinha, não é um estabilizador, não é nada. Ele basicamente tem algumas saídas diferentes. Aqui tem uma saída de terra para poder aterrar alguma coisa e um fusível. Olha, botei na escala errada, hein? E acho que não queimou. Olha lá, 222, 60 Hz, já marca a frequência embaixo. Excelente. Vou botar aqui só para a gente ver o gráfico também. Está mostrando lá, ele tem uma escala de 200 volts. Ele está mostrando ali embaixo. Vocês precisam sempre dar o play e o pause para ele poder mostrar o gráfico. Vou tirar aqui só para a gente ver se ele muda. Olha lá, desceu o gráfico. E subiu o gráfico. A gente já está acostumado a ver algumas ferramentas, principalmente fontes de bancada que tem essa opção, né? Vamos aproveitar e ver já o NCV e o linha viva. Primeiro eu vou testar o linha viva. Nada. E marcando. Nada, neutro. E fase. Funciona muito bem. Por incrível que pareça, uma coisa simples, a gente sabe que vários não funcionam, que a gente já testou aqui, né? Que falham bastante. Esse aqui funciona bem, o teste fase neutro. Vamos ao NCV agora e é só apertar de novo, ele vira NCV. Uma boa distância, uns 10 centímetros. Se não apontar bem, ele não pega. Acho que funcionou muito bem, a sensibilidade no NCV dele para mim é a melhor, tem uma distância boa, ele consegue ter uma medição de granularidade entre aproximação ou não, também excelentes. Ou seja, de forma geral o multímetro dele está muito bom, realmente muito bem feito. Algumas configurações que ele tem, e a gente pode olhar aqui a parte de sistema. Então, uma organização de sistema, né? Se eu quero começar no multímetro ou na câmera térmica. Depois, se eu quero o desligamento, né, então eu vou deixar o off, mas eu posso desligar em tanto tempo. Que língua? Nós temos aqui apenas alemão, inglês e chinês. Ajustar a hora, nós estamos em dia 8 de 9 de 2024, às 22h34. Não está bem certa essa minha hora, vamos ver que horas são agora.
11h42. Na verdade ele só está invertido aqui. 11h42, dia 8 de setembro de 2024. Então é muito bom de trabalhar. Essa telinha dele realmente eu tô achando excelente de trabalhar comparado com a que nós tínhamos na versão 12S. Opções de multímetro, então como é que eu quero que comece, né, o botão se eu quero que comece em range ou em hold. Aqui é o que eu tenho de espaço gravado, o modo do USB. Então quando eu entro aqui eu ligo ele no computador para poder baixar as imagens, e o sobre dele com a versão e etc. E tá aí ele. Vamos começar a fazer o nosso teste DC. Vou começar então com 5 volts. Uma saída de 5 volts, perfeito. Né? Muito preciso. Veja, a terceira casa decimal. De novo, fontezinha da FR de alta qualidade, FA3005P. Vamos olhar os 12 volts. Tá lá, 11.99, claro que daí ele puxa uma decimal. Excelente também, né? E 19 volts. De novo, mesma coisa. Então, medição de tensão, como a gente sempre espera, com altíssima precisão. A gente sempre espera, né? A gente sabe, já viu que alguns multímetros pecam um pouquinho aqui. Mas ela vai muito bem, esse multímetro também atende muito bem isso. Então, como multímetro, resumindo, ele é excelente. Acho que um ótimo equipamento. É um equipamento, digamos, simples, mas com uma boa qualidade visual, né, fácil de ler. Essa tela gráfica está bem construída, com opção de barra gráfica em cima, com opção de gráfico de medição embaixo, com muito mais funcionalidades do que o 12S. Então realmente ele veio muito bem como multímetro. A única questão é a medição de corrente. Realmente é o que eu acho que faltou nesse equipamento, foi só a medição de corrente. Mas eu entendo pelo tamanho dele, portabilidade, o motivo de não ter a medição de corrente, porém isso faz com que se necessite ter um segundo equipamento aí para medir corrente. Vamos dar uma arrumada aquela e vamos para a parte da câmera térmica para olhar um pouco o funcionamento dela. Então, como eu comentei, a câmera térmica dele acaba tendo algumas coisas bem interessantes. Primeiro, o gráfico dela está muito bom. E o que mudou? Né? Lá a minha mão. Então eu tenho lá o ponto central, o lugar mais frio e o lugar mais quente. E ele está mostrando sempre, ó, se eu botar o ponto central aqui embaixo, ele está mostrando sempre o ponto central ali no meio. E aí em verde o ponto mais quente e vermelho o ponto mais frio. Em vermelho o ponto mais quente e o verde o ponto mais frio. E tudo isso eu posso configurar, né? Venho nas configurações e agora eu estou olhando algumas questões da câmera infravermelho. Olha quantas opções novas que ele tem nessa versão. Então primeiro a tabela de cores entre o calor e frio, eu estou usando aquela bem padrão, mas eu poderia usar, por exemplo, uma vermelho com cinza, que eu acho que é bem legal também. Então quando eu voltar aqui, então uma vez que ele traz o calor vermelho e o frio cinza, então ele muda um pouco a escala. Eu acho bem legal essa escala também. E aí vocês vão mudar a escala que vocês quiserem. E como eu disse, agora ele tem essas outras escalas que antes não tinha. Antes eu tinha basicamente 2 escalas, agora eu tenho 5 escalas. Como eu quero a unidade de calor, então Celsius ou Fahrenheit. E aí a questão do material que eu estou usando, onde eu tenho as escalas, e aí eu vou ter na tabela para saber qual a referência que eu vou ter que usar para o calor ou para o frio. O nível de temperatura está em automático, eu posso botar mais alto ou mais baixo também, para poder fazer exatamente as escalas. Eu sempre deixo isso em automático nesse caso aqui. O resto são as configurações que nós já vimos, então o brilho da tela, vamos botar 100%, o tempo para desligar, vou deixar em 120, né, porque senão ele fica, e off, on-off. O que mais eu tenho aqui que pode ser interessante? O resto nós já vimos aqui, né? Linguagem, etc.
Opa, deixa na escala... Vou deixar na escala normal para a gente não ficar igual aos outros. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá naquele quarto escuro para mostrar para vocês como é que funciona a visão dele. No escuro da noite um brilho a surgir. Equipamento mágico faz tudo reluzir. Tecnologia no campo, a velha estação enxerga o invisível com precisão na mão. Cada fio e sol do mundo a desvendar. Instrumento na bancada, elétrico a brilhar. Do sertão à cidade, um novo amanhecer. Estou aqui na tela com aquele circuitinho falcatrua, só para a gente poder mostrar um pouco da questão do calor. É claro, aqui eu estou com temperatura ambiente, então parece tudo quente porque eu estou, na verdade, na temperatura ambiente. Como eu estou na escala automática, ele acaba trazendo o automático. Então agora eu vou ligar para a gente começar a ver a parte que esquenta realmente. Então eu vou ligar a saída 12 volts. Então ele já deve começar a esquentar. E depois eu vou botar uma carguinha aqui de 2 amperes. Não sei se vai aguentar esse circuito, mas vamos lá. E ele começa a mostrar o aquecimento do circuito. Então veja que o calor está mudando. As posições de calor estão mudando e ele está mostrando lá em cima a escala de calor que eu tenho. Apertando a chavezinha, eu salvo a imagem. Vamos ver como é que ficaria isso com a lente macro. Eu só vou desligar um pouco a carga aqui, porque senão ele começa a esquentar demais e queima a minha mesa. E eu vou botar aqui. Viu como é nítida? Eu não sei se dá pra ver, mas acho que pela foto vai dar pra ver. Como é nítida a visão da placa com esse sensor aqui. E agora com a lente zoom, vou ligar de novo aqui a carga para a gente poder ter a diferenciação. Ela fica muito melhor, mais próximo. Então para pequenos circuitos ela melhora muito. Fica claro um pouco embaçado agora quando eu estou um pouco mais longe. Mas vendo os circuitos de perto, a gente com ela consegue enxergar os detalhes do circuito muito mais próximos. Então essa que é a vantagem da lente zoom. Não adianta usar a lente zoom para longe, ela é feita exatamente para olhar circuitos muito mais próximos. O Mustul MT13S é a evolução natural e muito bem-vinda no 12S. A principal característica de mudança é o sensor térmico, que passa dos 90 por 120 pontos para um sensor de 192 por 192 pontos com uma visualização de 240 por 240 pontos. Esse aumento de resolução traz um grande salto de qualidade da imagem térmica. Mas não foi apenas o sensor térmico que melhorou. O multímetro passa de 4.000 contagens para 10.000 contagens, proporcionando muito mais resolução nas medições. Apesar destas grandes e bem-vindas evoluções, o corpo e a tela permanecem o mesmo, com uma tela de 2.8 polegadas de 320 por 480 pontos, sensível ao toque resistiva, que proporciona uma ótima resolução e uma fácil operação. O tamanho se mantém em 13 cm por 7 de largura e 2,5 cm de profundidade, e um peso de 130 gramas. Então, com pontos finais aí do MT13S, posso dizer que é uma evolução muito bem-vinda do 12. Então já tinha o 11, que era realmente com uma resolução um pouco mais fraca, né, mais deficiente. O 12 já veio
Acho que atendendo muito bem as necessidades. E o 13, claro, uma evolução excelente, não só na parte de câmera infravermelho, né, ou câmera térmica, mas também na parte de multímetro, trazendo novas funções, deixando ele um multímetro realmente completo e competente. Então gostei muito do MT13S. Falar um pouco do preço, realmente o preço dele acaba ficando mais caro, mas lembre-se, quando a gente estava falando do link da Banggood, eu já estou falando com ele entregue, então já estão todas as taxas incluídas no preço. Então a gente precisa comparar realmente o preço dele com o preço do 12, com as taxas se olhar em outro lugar, né, que são 92% em cima do preço do equipamento. Então, no preço da Banggood que vocês estão vendo aí, ele já está com o valor final na mão. Como eu disse, não é um equipamento tão barato, mas por um leitor infravermelho com um multímetro de 10.000 contagens do RMS e bem competente, com uma tela gráfica touchscreen, eu acho que ele está num preço muito justo e eu gosto demais desse equipamento. É um equipamento que certamente vai ficar aqui na minha bancada, como era o 12S. Eu só vou substituir ele pelo 13. Sobre a câmera, mostrei aí durante o vídeo alguns exemplares, ela melhorou bastante em termos de definição e gostei demais da lente macro. Claro que a lente macro eu vejo ela muito útil para quem trabalhar com celulares, com SMDs, ou seja, circuitos que tu precisa ter um pouco mais de detalhe, aí sim ela vai fazer diferença. Caso contrário, ela acaba sendo cara para alguma coisa de maior distância. Ela realmente é para aquilo que é bem focado, bem pequeno, mas eu gostei demais de fazer alguns testes com ela. Em resumo, tá aí o nosso equipamento. Eu acho que um equipamento que sim, que em termos de câmera térmica, para quem trabalha com eletrônica, talvez seja uma das melhores opções. Existem, já mostrei que várias câmeras grandes, que para inúmeras situações, mas para a mesa, para o laboratório aqui de eletrônica, eu acho que essa aqui, para mim, é que tem servido bem. Pequenininha, cabe em qualquer canto, com bateria, né? Então, muito anatômica, muito fácil de pegar, uma tela grande. Então, para mim, ela acaba sendo a melhor solução para uma mesa de eletrônica do que as próprias pistolas, que às vezes tem mais resolução e tudo. Então, gosto muito aqui da MT13S. Recomendo para quem não tem. Quem tem a 12, não sei se valeria a pena uma migração, a não ser que conseguisse vender a 12 por um bom preço. Se não, ok. Mas para quem não tem a 13S, vale muito a pena investir um pouquinho mais e ficar com a 13S. Então tá aí, pessoal. Mustu MT13S lá na Banggood. Aproveitem o aniversário da Banggood. Lembre-se que ela está ainda com algumas promoções muito interessantes. E lembre-se que agora o preço dela já é o preço com todas as taxas incluídas. Era isso e valeu!